Remédio contra o Alzheimer é aprovado por agência do ZEUA. Aduhelm é o primeiro medicamento contra a doença aprovado em 18 anos. Decisão é considerada controversa porque um painel de especialistas independentes considerou, em novembro, que as evidências eram insuficientes. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou nesta segunda-feira, 7, um novo medicamento para tratar pacientes com Alzheimer, chamado Aduhelm. O fármaco da empresa da Biogen Inc. é o primeiro desenvolvido para combater o declínio cognitivo relacionado à causa da doença. Aduhelm é o primeiro tratamento que visa a fisiopatologia subjacente da doença de Alzheimer, a presença de placas de beta-amiloide no cérebro, disse Patrizia Cavazzoni, da FDA. O Aduhelm é ainda o primeiro medicamento contra a doença aprovado em 18 anos. O tratamento pode custar $50 mil, ou cerca de 250 milhares de reais, por ano. A droga é mais uma que aposta na ação dos anticorpos monoclonais. Ela é desenvolvida a partir de células de defesa de idosos que não tinham demência. Ela foi projetada para ser capaz de remover depósitos aderentes de uma proteína chamada beta-amiloide do cérebro de pacientes nos estágios iniciais da doença para conter, entre outras consequências, a perda de memória e a incapacidade de cuidar de si mesmo. Apesar de comemorada pelos cientistas da FDA, a decisão é considerada controversa. Isso porque um painel de especialistas independentes considerou, em novembro, que as evidências sobre o medicamento eram insuficientes. O medicamento é um anticorpo monoclonal também conhecido por seu nome genérico, aducanumab. Ele foi testado em 2 ensaios clínicos de fase 3, em pacientes já em estágio avançado da doença. Em um dos ensaios, o Aduhelm demonstrou uma redução no declínio cognitivo da doença, mas o resultado não conseguiu ser repetido em outro estudo. O ensaio clínico da nova droga chegou a ser suspenso porque aparentava não funcionar, mas a farmacêutica revisou os dados e disse que em doses mais altas a droga freou o avanço do Alzheimer em 22%. A própria agência reguladora americana, a FDA, disse que ainda há dúvidas e que por isso a aprovação está condicionada a uma nova fase de testes, que podem demorar anos, mas enquanto isso a droga estará disponível para os pacientes. A farmacêutica já entrou com pedido de liberação da nova droga também no Brasil. Como costuma acontecer quando se trata de interpretar dados científicos, a comunidade de especialistas ofereceu perspectivas diferentes, disse Cavazzoni em um comunicado sobre a polêmica, segundo a agência AFP. O professor de neurociência da Universidade de Londres, no Reino Unido, Don Hardy, disse à agência RFI que o medicamento não deverá ser usado para todos os pacientes. Embora eu esteja satisfeito com a aprovação do aducanumab, nome genérico, temos que deixar claro que, na melhor das hipóteses, essa é uma droga de benefício marginal que só ajudará pacientes selecionados com muito cuidado, disse Don Hardy. O último medicamento para Alzheimer foi aprovado em 2003. É a memantina, que age impedindo a ação do excesso do glutamato nos neurônios. Altos níveis do composto facilitam a entrada do cálcio nas células neuronais, levando-as à morte. O Aduhelm, por sua vez, é o primeiro a atuar na causa subjacente da doença, que os cientistas acreditam ser o acúmulo excessivo de uma proteína chamada beta-amiloide no tecido cerebral de algumas pessoas à medida que seu sistema imunológico envelhece. Em ambos os estudos em que foi testado, o medicamento foi capaz de reduzir o acúmulo da beta-amiloide no pacientes. Neles, os pesquisadores observaram que medicamento Aduhelm, ao fornecer anticorpos, conseguiu restaurar parte de sua capacidade do organismo de eliminar o acúmulo da proteína. O Alzheimer é uma doença que destrói progressivamente o tecido cerebral, afetando a memória dos pacientes. Também podem ocorrer alterações de humor acentuadas e problemas de comunicação. Os primeiros sinais começam, na maior parte dos casos,
após os 65 anos. A doença é a forma mais comum de demência, afetando entre 30 e 40 milhões de pessoas em todo o mundo.